Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho, e o tema que estudaremos será Percebendo Oportunidades Providenciais. O Novo Testamento, de maneira muito especial, vai mostrar que para que os discípulos tivessem a possibilidade de cumprir a missão que Cristo havia confiado a eles estavam muito atentos para poder perceber as janelas que Deus ia abrindo, as portas que Deus ia abrindo, para que eles pudessem avançar e pregar o evangelho em determinado lugar, em determinada geografia, a determinadas pessoas. Portas essas que muitas vezes eram abertas uma única vez. E se os apóstolos não se apercebessem daquela oportunidade de testemunho que estava sendo aberta e negligenciassem, talvez aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas poderia se perder para sempre. Então eles estavam sempre muito atentos. E o Novo Testamento vai apresentar o Espírito Santo de Deus o tempo todo agindo para poder mostrar essas portas que estavam abertas. Alguns casos que são apresentados no Novo Testamento são mencionados, por exemplo, no nosso guia de estudos hoje. Uma delas é o caso de Filipe, o evangelista. Filipe estava na cidade de Samaria e o Espírito Santo se apresenta a ele e menciona, tem uma porta aberta para um alto oficial da rainha de Candace, na Etiópia. E o Filipe se coloca à disposição. O Espírito Santo pega em Filipe, coloca-o numa estrada e diz para ele, corre. E nisso ele vê uma carruagem passando ao seu lado e ele vai correndo ao lado da carruagem. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Ele só sabe que aquela é uma porta que se abriu, uma porta para testemunho. E ele começa a perceber que dentro da carruagem, o alto oficial da rainha de Candace está lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E ele então pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz, como eu posso entender se ninguém me explica? E Filipe então vai dizer para ele, se você parar a carruagem, eu posso explicar. A carruagem é parada, Filipe entra, sobe na carruagem, a viagem continua, e nesse meio tempo, ele faz algumas perguntas a Filipe, Filipe vai respondendo. O fato é que o texto vai terminar com esse homem olhando para Filipe, compreendendo agora quem é Jesus, e vai dizer, o que impede que eu seja batizado? Ele diz, você pode ser batizado se você crer de todo o coração. Eles param a carruagem, Filipe entra junto com ele na água e ele é batizado. Um outro momento de uma outra porta que estava se abrindo, Paulo havia dedicado a sua vida para poder pregar, principalmente na Ásia Menor, na região onde hoje se encontra o atual sul da Turquia. Nessa região ele havia dedicado muito tempo para plantar igrejas, na região da Galácia também. Ele havia conseguido um grande sucesso nessa região, uma região muito fértil para o evangelho naquele tempo, aonde boa parte do grupo de cristãos havia se estabelecido. Entretanto, Paulo está preparado agora, ele faz planos para poder circular por essas igrejas, quando o Espírito Santo diz a ele, tem uma porta que está aberta em outro lugar, é na Europa. Você ainda não foi até a Europa. A Europa naquele tempo era composta por indivíduos que eram considerados bárbaros, indivíduos que tinham um jeito de viver a sua experiência de maneira muito politeísta. Era muito difícil conseguir pregar para os europeus naquele tempo. E Paulo não havia entrado ainda na Europa para poder pregar. E ele tem uma visão onde ele vê um homem da Macedônia que diz, passa pela Macedônia e ajuda-nos. E o texto vai dizer que Paulo, percebendo que o Espírito Santo os estava dirigindo para lá, ele vai para a região da Macedônia e começa um processo de plantio de igrejas naquela região. O evangelho vai entrar no continente europeu por causa de Paulo, que entendeu que uma porta estava sendo aberta lá naquela região de Filipos, na Macedônia, e então ele vai entrar para poder pregar o evangelho naquela região. E quando você vai olhar para a Bíblia, você vai perceber exatamente isso, que portas são abertas, nós temos que estar atentos para tentar perceber quais são as portas que o Espírito Santo está abrindo para nós, para que nós tenhamos a possibilidade de poder alcançar as pessoas para o reino de Deus. Há um texto que vai ser apresentado no nosso guia de estudos hoje, que é do livro Atos dos Apóstolos, na página 109, que diz assim, um anjo guiou Filipe, aquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o evangelho. E hoje, anjos guiarão os passos dos obreiros que permitirem ao Espírito Santo santificar a sua língua e educar e enobrecer o seu coração.
O anjo enviado a Filipe poderia ter ele mesmo feito a obra pelo etíope. Mas essa não é a maneira de Deus agir. Seu plano é que homens e mulheres trabalhem por seus semelhantes. Que texto lindo! O texto deixa claro, é claro que se o anjo tivesse... Imagina, o alto oficial da rainha de Candace, o eunuco, ele está lá lendo o texto, não entende nada. Daqui a pouco ele olha para o lado e tem um anjo sentado. Ele diz: olá, muito prazer, meu nome é... E o anjo se apresenta a ele e diz assim: vim aqui para tirar suas dúvidas. Eu pergunto a você, será que o anjo não teria melhores condições de poder ensinar o evangelho do que o próprio Filipe? Claro que sim. Mas por que olha a trabalheira que foi isso? O Espírito Santo ir lá onde estava o Filipe, guiar o Filipe até ali e ao mesmo tempo deixar que o Filipe testemunhasse. Porque essa é a obra de Deus, é assim que ele age. Ele escolheu agir através da humanidade. O que nós precisamos estar atentos é que o mesmo anjo, da mesma maneira como os anjos estiveram agindo através de Filipe, eles querem agir através de nós hoje. Existem portas que estão sendo abertas hoje e que, se nós não as percebermos, nós acabaremos permitindo que pessoas pereçam por toda a eternidade. Quando portas estão abertas, o Senhor Deus procura por pessoas dispostas a passar por elas e a levar o Evangelho de Cristo para essas pessoas. Eu quero ser um desses que aproveitará as portas abertas para poder levar o Evangelho de Cristo e a expansão do reino àqueles que estão à minha volta. Você não gostaria de fazer isso também? Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abre portas para podermos chegar ao coração de pessoas. Ajuda-nos a perceber quando elas estiverem abertas e a darmos o nosso melhor para podermos conseguir compartilhar o Evangelho de Cristo com aqueles que estão à nossa volta. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?